Você sabia, né? Fazer compras de forma compulsiva é uma doença, prejudica a vida no trabalho, o relacionamento com a família. Em Londrina, um grupo ajuda centenas de pessoas a tratar esse vício. A repórter Vanessa Navarro conversou com uma pessoa em tratamento. A recuperação exige muita força de vontade antes de consumir. Um custo alto, viu? Para quem se acostumou a fazer das compras uma rotina de vida. O vício que faz este homem de 43 anos esconder o rosto já foi fonte de muito prazer para ele. No momento de qualquer irritação, ansiedade, preocupação, nervoso, começa a pensar demais e na hora para relaxar, saía do local de trabalho onde estivesse, era muito fácil ir para uma loja, fazer uma compra e depois da compra eu ficava mais tranquilo, como se tivesse resolvido o problema, aquela questão, aquela dúvida. Mas a tranquilidade durava pouco. Pendurado em dívidas, ele fazia financiamentos que também não conseguia pagar. E a gente entra na depressão e depois não consegue fazer o trabalho da melhor forma. Acaba prejudicando os relacionamentos também. Muitas histórias assim são compartilhadas nesta sala todas as segundas-feiras. É aqui que ocorrem as reuniões dos devedores anônimos. Protegidos pelo sigilo, os participantes se sentem à vontade para trocar experiências e fazer o que lá fora não podem, com medo de serem compreendidos ou de sofrer preconceito: contar a verdade. A caixa de lenços fica sempre à mão, já que muitos desabafos terminam em lágrimas. Muito difícil a gente aceitar a própria doença. Mas quando a gente aceita, começa a buscar os caminhos necessários aí para quitação das dívidas. Um caminho tão lento que é simbolizado por uma tartaruga. Começa com informações sobre a doença, conhecida como oniomania. Cada participante recebe um bloquinho para controle das finanças. E aí vem o mais difícil: segurar a compulsão. A tentação é grande. A doença está instalada, então é difícil controlar. O trabalhador autônomo está no grupo dos devedores desde a formação, em 2001. Nesse tempo, aprendeu a levar na carteira apenas documentos e alguns trocados, nada de cartões ou cheques. Parou de se endividar, mas não se diz curado. Eu preciso tomar essa dose homeopática que a gente fala, participando das reuniões toda semana, um pouquinho, então toda semana dando um depoimento para as pessoas que estão presentes. Depois, durante a semana, a gente lembra. Na última reunião eu falei isso aqui, então hoje eu não vou fazer isso. Eu estou na frente de uma vitrine, estou olhando coisas que eu quero, mas eu não posso comprar. Então, eu não vou pagar, eu vou sair daqui e não vou pagar. E quando sai sem fazer essa nova dívida, é mais uma conquista que ajuda a gente se sentir bem, se sentir melhor, porque não entrou e não fez aquela dívida. O economista Luiz Fernando da Silva é o nosso entrevistado hoje aqui no Paraná TV. Uma boa tarde, obrigada pela presença. Bom, o senhor está desenvolvendo um trabalho, uma pesquisa para traçar o perfil do londrinense devedor. O que o senhor já pode adiantar para a gente? Quem é esse londrinense que deve, que ganha mais do que recebe? Pois é, Patrícia. Na verdade, o meu intuito foi analisar alguns fatores socioeconômicos, demográficos e principalmente psicológicos. Traços de personalidades dos endividados em Londrina. E diferente de algumas pesquisas, o que eu já percebi, a pesquisa ainda está em desenvolvimento, por exemplo, idade, né, ou até mesmo questões de grau de instrução. Antigamente se pensava pessoas menos instruídas tinham-se mais dívidas. Eu percebi uma certa mudança, né, pessoas com grau de instrução mais elevado, muito pela ostentação em poder mostrar que elas são o que elas têm, não o que elas são de fato, acabam se endividando. Então, eu conversei com alguns recém-formados que têm a necessidade de adquirir, de comprar, porque eles precisam mostrar que agora que eles são formados, eles precisam estar bem. Isso não é muito verdade. O carrão bonito na garagem ainda é um sinal de ostentação? Muita gente tem o que não deveria ter, o que não conseguiria pagar, não Sim, consegue uma outra pagar. característica que eu percebi também, isso já é mais psicológico, traço de personalidade, o compulsivo, o impulsivo e, acima de tudo, aquele que gosta de ostentar. Então eu preciso mostrar para os outros, isso é muito comum, infelizmente, em Londrina, que o meu carro é melhor, que o meu apartamento é melhor, porque isso me faz bem, porque isso mostra para os outros que eu estou bem. Mesmo que ele seja financiado? Pois é, na verdade assim, é mais para mostrar mesmo. O que vem antes disso, ele é psicológico, né? Meio que cognitivo. Eu tento esquecer, na verdade eu não esqueço, porque eu preciso mostrar isso para os outros.
e óbvio que o endividamento aumenta cada vez mais. E você falou aí na idade, tem alguma idade que se deve mais do que outra? Eu quero agora trabalhar mais com o pessoal da melhor idade para tentar entender isso, porque os jovens por si só eles são muito impulsivos. Se você pegar essa classe aí, a faixa etária de 20, 30 anos, é uma fase onde eles estão querendo mostrar justamente o que eles são. Então eles se endividam muito mais sem a necessidade de planejamento, até porque é uma questão passada. Os pais não ensinaram eles a se organizar, infelizmente. Mas olha só, a gente tem um bom exemplo aqui de um jovem que a Vanessa encontrou nas ruas de Londrina. O garoto é novo, novinho, mas já sabe bem os perigos de gastar além do que pode. Alguma vez na vida você já se endividou, assim, de se complicar? Não, e pretendo nunca me endividar, porque eu tenho um tremendo pavor só de pensar nisso. Então, eu pretendo sempre gastar com calma e administrar sempre bem minhas contas para nunca entrar numa fria dessa, né? Você faz alguma coisa específica para se controlar? Nem quero ter cartão, não aceita quando ficam te oferecendo as coisas? O pior é que eu tenho cartão, mas eu tento sempre regular, assim, né? Acompanhar as minhas contas e digito lá no computador para acompanhar todo dia, para ver se eu não estou saindo do trilho e dar de cara com uma conta aí que possa me prejudicar futuramente. Certíssimo, né? Pois é. Agora, quem deve mais? Quem tem muito dinheiro ou quem tem aquele orçamento pequenininho e apertado? Pois é, essa foi uma outra realidade um pouco diferente, né? Acreditavam-se pessoas de um valor, de uma renda mensal menor teriam mais dívidas. Isso não é tão verdade aqui em Londrina. Eu acompanhei alguns casos, algumas famílias que trabalham ganhando menos e eles são muito mais controlados, eles são muito mais organizados. Diferente de algumas situações, classe C alta ou até mesmo a classe B, onde o impulso, mais uma vez, fala mais alto e estão mais endividados. E Luiz Fernando, qual é o sinal de alerta? A conta precisa chegar no vermelho para você desconfiar que tem alguma coisa errada, que você possa ser doente e querer consumir mais do que ganha? Precisa a conta chegar no vermelho ou não? Na verdade, não deveria. O planejamento é acima de tudo. As pessoas precisam se condicionar à sua realidade, entender o que elas podem e, obviamente, trabalhar de uma forma muito mais segura e tranquila. E como é que começa a resolver esse pepino, quem já entrou nessa? Quem já entrou nessa, vamos se conhecer primeiro, entender onde ela está devendo, quais recursos ela pode se dispor, se for o caso, buscar ajuda, como nós vimos aí o DA, e sempre se manter informado sobre o assunto. Bom, em Londrina, o grupo de devedores anônimos que a gente mostrou na reportagem da Vanessa, ele existe desde 2001. Eles fazem reuniões semanais, reforçando sempre às segundas à noite, das 7 às 8h30, na Catedral. Já foram feitas mais de 500 reuniões. A reunião é aberta, é só chegar, não paga nada, olha que boa notícia. Outras informações pelo telefone 3339-3190. Muito obrigada pela presença e pelas dicas aqui na Paraná TV. Boa tarde, viu?